Zacarias capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim: Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Esse mover que o Espírito Santo trouxe à igreja nesse dia 17, essa manifestação que só o Espírito Santo tem e pode fazer, de fé, de avivamento, de restauração, de unção, de poder. Olha o que Deus começa te dizendo nesse primeiro dia: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Deus não precisa empregar força para fazer o que Ele quer. Força é característica de quem não consegue fazer o que quer da maneira que deseja. Aí você tem que empregar força para fazer aquilo. Deus, Ele simplesmente fala e as coisas acontecem, os montes se dissolvem, os oceanos se secam, no deserto brota água, porta se abre onde não existe, para Deus nada é impossível. O diabo faz força para nos destruir, ele se mexe para nos destruir. O nosso Deus, assentado no seu santo e sublime trono, dá uma palavra e destrói tudo aquilo que o diabo planejou fazer. Então o Senhor está dizendo: olha, não é por força. Deus não te chamou para fazer força. Esforça-te não significa fazer força. Esforça-te significa não esmoreça. Não é fazer força. Essa força, eu consigo, eu vou lutar, eu vou até lá, eu vou me empregar. Não. Jesus não disse para você correr para lá e para cá. Ele disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. E teu pai que te vê em secreto, te ouve em secreto, te recompensará publicamente. O poder, como ele disse, todo o poder foi dado a mim nos céus e na terra. Quem tem poder não precisa fazer força. Quem tem poder faz o que quer, a hora que quer, da maneira que quer. Com a palavra, ele ordena e as coisas acontecem. Nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. O diabo luta e quer fazer força para te empurrar para situações que ele arma. Mas o poder de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, faz com que a gente envergonhe os laços do diabo e saia vitorioso pisando na cabeça dele. Então não é por força, não. Agora, nem por violência. Outra coisa, se o nosso Deus tem o poder de fazer o que quer, a hora que quer, para que ele vai ameaçar alguém? Para que ele vai usar de violência com alguém? Violência é o descontrole da força, é a pessoa desequilibrada. Ela sai da razão, entra na emoção e extrapola no desequilíbrio. Então a pessoa faz violência, te agride com palavra, quer te agredir com pancada, quer te agredir com ofensa. Então não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Por que pelo Espírito dele? Porque o Espírito Santo não pode ser impedido por ninguém, na terra nem no céu, de fazer o que ele deseja. Quem impede o Espírito Santo? Judas, no seu livro de um capítulo, comete um erro gravíssimo, que pouca gente atenta para isso. Cometeu um erro grave, quando ele diz que Miguel estava contendendo, o diabo estava contendendo com Miguel, com o arcanjo Miguel, lutando com Miguel, disputando o corpo de Moisés. Judas, meu querido, pena que tu não pode me ouvir onde você está, senão tu ia saber, você se enganou terrivelmente. Quando uma pessoa parte salva, o primeiro a sair da frente é o diabo. Porque quando tu parte salva, tu parte com a unção dos salvos, ou seja, é um revestimento de poder que Deus estava aqui na tua vida, ó, e você vai partir com ele. O revestimento de poder não fica aqui não, vai contigo, vai na unção, vai no poder. O Espírito Santo cuida para que tu entre nas mansões celestiais. Não tem demônio no meio do caminho tentando impedir
impedir um salvo, vencedor, que venceu a morte, que foi fiel até a morte, de entrar na glória. Então Judas cometeu um vacilo terrível, por falta de um entendimento teológico. Ele escreve, Satanás contendeu, com Miguel, havia uma disputa, para ver sobre o corpo de Moisés. Olha só, Moisés partiu salvo. Se ele partiu salvo, que disputa é essa? Não há disputa nem para os que partem condenados, e não há disputa nem porque partiu uma pessoa condenada ao inferno. Que disputa vai ter lá? Não, estou disputando, que eu acho que eu vou levar ele para o céu. Não, ele tem que ir para o inferno. Não, ele vai para o céu. Não, mas ele não era crente. Não, mas ele... Não tem nada disso. Aqueles que partem sem a salvação, lago de fogo e enxofre, inferno, lago de fogo e enxofre. Os que partem salvo, paraíso, mansões celestiais. Ponto final, encerrou a questão. Os dois lugares são eternos. Então o Senhor está dizendo, não é por força e nem por violência, é pelo meu Espírito. Aprenda a confiar, esperar, desejar e buscar as realizações da vontade do Espírito Santo de Deus. Não convide o Espírito Santo somente para ir contigo. Peça ao Espírito Santo que tome a frente e faça a vontade dele. E você vá atrás da vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é tremenda. As operações dele são perfeitas. Eu vou atrás do Espírito Santo. Espírito de Deus, tu está vendo essa causa? Espírito de Deus, está vendo essa situação? Toma frente, Espírito Santo. Toma frente. Lembra quando aqueles jovens, filhos dos profetas, que desceram da montanha, estavam construindo cabana, que pegaram um machado emprestado, soltou do ferro e caiu na água? Eliseu ali simbolizava o próprio Espírito de Deus. Um deles lembrou de convidar Eliseu para ir junto com eles lá. E na hora do desespero, que o ferro do machado emprestado caiu no meio do rio, não tinha como pegar, e exclamou dizendo, meu Senhor, era emprestado. E o que Eliseu, que simbolizava o Espírito Santo ali, falou naquela hora? Diga-me aonde caíste. Ou seja, quer deixar eu tomar a frente? Quer falar para mim o teu problema? Quer falar para mim a tua angústia? Eu levo com gemidos inexprimíveis à direita do Pai. Lá tem um intercessor fiel, esperando para ouvir a tua oração. Conta para o Espírito Santo, não conta para o irmão do teu lado no banco. E acaso que tu não pode contar nem para o líder do lugar que tu está. Este exemplo tivemos hoje aí, líderes usados pelo diabo, que vão te lançar palavras de morte. Caso tu não pode nem contar com ele. Até que se tu está num lugar desse, o lugar não é igreja. Então não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Espírito Santo não precisa fazer força para operar. Quem tem todo o poder nos céus e na terra, quem é onipresente, onisciente, transcendental, imutável, onipotente, eterno, único, verdadeiro, santo, Deus, não precisa fazer força. Ele apenas dá uma palavra e todas as coisas acontecem. Iam até Jesus, os miseráveis pecadores, para prender Jesus. Olha só, aí os soldados romanos. Aí Jesus dizia, quem vocês vieram buscar? Jesus o Nazareno. Sou eu. Eles caíam no chão que nem um dominó. Se derramava tudo no chão. Aí levantavam, aí Jesus falava, quem vocês vieram buscar? Jesus o Nazareno. Sou eu. Eles caíam no chão. Ninguém prendeu Jesus. Jesus se entregou por amor à minha e à tua vida. Jesus se entregou. É diferente de ser preso. Ninguém prende aquele que tem o Espírito Santo. Ninguém prende a palavra de Deus. Ninguém prende os escolhidos de Deus. Deus te chamou para ser livre. Você pode pôr pessoas em prisões, mas nenhuma pessoa usada pelo diabo pode prender você. Porque uma palavra da boca de um homem de Deus ungido para amaldiçoar uma pessoa, sai de baixo. Ninguém livra aquela pessoa daquela maldição. Só o homem de Deus indo lá, clamando a Deus e pedindo misericórdia para livrar. Lembra do rei que foi se meter onde não era chamado? Queria oferecer incenso lá. O que o profeta falou para ele? Isso não cabe a ti não, rei. Quando o rei foi levantar a mão, o que aconteceu? A mão dele ressequeu. Apareceu logo lepra
olhar para o profeta de Deus, clamar ao Senhor para Deus restituir novamente a mão dele, senão ele ia morrer assim e ninguém daria jeito naquilo. Você não tem ideia da unção da palavra poderosa de Deus que foi derramada dentro do teu espírito. Tu tem valor essa palavra, e o valor dessa palavra, a unção é ativada quando você crê com confiança, com aquela fé viva, verdadeira, como foi dito no culto lá passado, não com uma fé falsa, mas uma fé verdadeira. Assim diz o Senhor. Acontece, meu irmão, acontece. Aquele que é homem não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Prometeu que tu falar na terra, que 2 ou 3 concordar, será ligado no céu. Acontece, acredite que acontece, porque ele é fiel à palavra que ele deu. Ele deu as chaves do reino para Pedro e disse aí, as chaves do reino, o que são? A palavra de autoridade. Nós temos a palavra de autoridade no nosso espírito. Nós temos autoridade sobre as obras das trevas. Nós temos autoridade sobre governos. Nós temos autoridade sobre demônios. Nós temos autoridade sobre o trabalho de bruxaria. Nós temos autoridade sobre os ídolos que o povo se ajoelha e adora. Nós temos autoridade sobre as doenças. Nós temos autoridade sobre o mal. Porque Jesus disse: eis que vos dou poder nos céus e na terra. Vos dou poder. E a palavra dele de poder é para desfazer tremendamente as obras do diabo. Esconde essa palavra dentro do teu espírito. Não é por força, nem por violência. Não adianta que não é com a tua força e nem com a violência das ações. É dobrar o joelho, entrar no quarto, fechar a porta, como diz Mateus 6,6, e orar ao Pai. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus responder por você. E que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque sem Ele